você não acha que a projeção que você tem hoje como líder sindical não é graças à autonomia que o sindicalismo tem hoje no Brasil? Há um equívoco da pessoa que me perguntou, porque não existe autonomia no sindicalismo brasileiro. O que existe é a coragem, o que existe é a falta, eu diria até, de rabo preso de alguns dirigentes sindicais para com o governo, para com a classe política, para com os empresários e para até com as facções ideológicas. Existe um grupo de dirigentes sindicais sérios, honestos, dispostos a brigar pela sua categoria, e eu não acho que exista autonomia sindical no Brasil. A estrutura sindical brasileira hoje é a mesma que existia em 1939. Nós participamos ativamente, entre 62 e 65, acompanhando a atividade sindical, em particular na Baixada Santista, na época do Fórum Sindical Debates. E temos acompanhado, desde lá até agora, todo o movimento sindical. Eu perguntaria ao Lula, qual a perspectiva que ele vê de 62 até os dias de hoje, na evolução do movimento sindical, dentro da dinâmica do movimento político brasileiro? Bom, eu teria que fazer uma certa divisão do movimento sindical antes de 64 e após 64. É um ponto de vista muito pessoal. Eu acredito que o movimento sindical antes de 64, ele foi muito usado politicamente, ele fazia talvez muita politicagem ao invés de defender realmente a categoria. Após 64 surgiram alguns dirigentes sindicais, dentre os quais eu quero me incluir, que não têm compromissos políticos com quem quer que seja e que estão pura e simplesmente dispostos a qualquer sacrifício para a defesa da classe trabalhadora que eles representam. Então eu queria saber, né, o que você tem feito realmente, né, para ativar alguma coisa ao nível do sindicato, ou seja, né, que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical, né? Eu acho que há um equívoco também aí da pessoa que perguntou no seguinte, quer dizer, querer comparar o movimento sindical, o atuante, eu poderia citar alguns companheiros de Belo Horizonte, alguns companheiros de Porto Alegre, alguns companheiros do Rio de Janeiro, alguns companheiros de São Paulo mesmo, a situação que se encontra hoje o senador Magalhães Pinto. Eu acho que a coisa mais importante da vida do homem é ele vender ideias e que exista os aceitadores, os compradores dessas ideias. Eu acredito até de que não o sindicato de São Bernardo, mas a categoria metalúrgica de São Bernardo do Campo e Diadema tem dado uma demonstração ao Brasil de que não é difícil unir a classe trabalhadora e de que também não é difícil fazer com que a classe trabalhadora, acreditando na força em que ela tem, consiga a sua liberdade. Lula, a pergunta tinha uma avaliação implícita. Você está falando muito e fazendo muito pouco. Eu acho que falando muito, eu já estou fazendo muito. Existia um tempo, até outro dia, existem milhares de dirigentes sindicais que nem falar não falam. Eu quero que todos falem um pouco. E a partir do momento que todos falarem um pouco, que todos venderem a sua ideia, eu acredito que a classe trabalhadora marchará para uma vitória que será irreversível. E as greves recentes, como em algumas indústrias de automóveis, de caminhões e tal, são devido à sua fala ou a fazer alguma coisa a mais? Eu espero aí que os ouvintes julguem isso. Eu acredito de que as greves surgidas em algumas empresas no meu setor, em outros setores, é pelo sufoco que a classe trabalhadora está. E todo mundo, quando sente a vontade de respirar, e todo trabalhador, quando sente o seu estômago doer, ele quer se libertar daquela dor, e aí acontecem as greves. Por que a classe, os metalúrgicos, não participa de reuniões do sindicato? É muito difícil nós analisarmos hoje o porquê que o trabalhador não participa nas assembleias do sindicato. Eu recentemente recebi a visita de alguns companheiros de outros países, e citaria um país muito avançado em termos sindicais, a Suécia. E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Suécia me dizia de que as assembleias deles também não comparecem mais que 1.500 ou 2.000 trabalhadores. Acontece que nós não devemos ver a salvação do sindicalismo brasileiro ou da classe trabalhadora pela quantidade de trabalhadores, mas sim pela
por uma minoria de trabalhadores, conscientizada por um grupo de trabalhadores que, unidos, cheguem ao consenso de coordenar uma luta de classe, e aí nós teríamos a participação de toda a classe. Agora, é mentira de quem disser que só irá fazer o movimento da classe trabalhadora quando tiver todos os trabalhadores no sindicato. Mesmo porque não existe nenhuma sede de sindicato que tenha salão que caiba mais que 3 mil pessoas. Então nós devemos selecionar um grupo de trabalhadores conscientes, prepará-los e a partir daí soltá-los dentro da fábrica para que eles comecem a fazer o sindicalismo dentro da fábrica, que é aonde nasce o sindicalismo autêntico. Eu não sou sindicalizado pelo seguinte, porque eu entro 15 para as 8 e saio 5h30, né? Todos os dias, e não tenho tempo, certo? E sábado provavelmente quase a mesma coisa, e não tenho tempo de ir para nada, domingo não funciona, mas eu gostaria de ser sócio do sindicato. Eu acho que, igual a esses companheiros, existe algumas centenas de milhares de companheiros que não ficam sócios do sindicato porque não tem tempo de ir no sindicato, porque o horário de trabalho não permite que ele frequente o sindicato. Mas eu dou um conselho a esse companheiro que fique sócio do sindicato, da categoria a qual ele pertence, e que sindicalismo não é feito dentro da sede do sindicato, nem no gabinete médico, nem no odontológico. Sindicalismo é feito dentro da fábrica, na seção, ou até mesmo no pé da máquina.